Meu irmão, minha irmã, a casa de Deus é casa de oração. Essa casa somos nós que formamos a comunidade, a igreja, a nossa paróquia, o reino de Deus. Evangelho segundo João, capítulo 2, 13 a 22. João, capítulo 2, 13 a 22. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Já próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Encontrou no templo os negociantes de bois, ovelhas e pombas e mesa de trocadores de moedas. Jesus fez um chicote de cordas, expulsou todos do templo, como também as ovelhas e os bois, espalhou pelo chão o dinheiro dos trocadores e derrubou as mesas. Disse aos que vendiam as pombas: tirai isso daqui, e não façais da casa de meu pai uma casa de negociantes. Lembrai-se então os seus discípulos do que está escrito: o zelo da tua casa me consome. Perguntaram-lhe os judeus: que sinal nos apresentas tu para procederes deste modo? Respondeu-lhe Jesus: destruí vós esse templo, eu reerguerei em 3 dias. Os judeus replicaram: em 46 anos foi edificado este templo, e tu has de levantá-lo em 3 dias? Mas Jesus falava do templo do seu corpo. Depois Jesus ressurgiu dos mortos, os seus discípulos lembraram-se dessas palavras e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Palavra da salvação. Meu irmão, minha irmã, a casa de Deus é tomada pelo Espírito Santo. A casa de Deus é casa de louvor, de adoração, é casa de estarmos em comunhão com o Senhor, ouvindo a sua palavra e vivendo essa palavra. A casa de Deus não é casa de negócios, não é evento social, não é clube. Não, a casa de Deus é casa de oração, é casa onde os filhos dele se reúnem para receberem, para celebrarem a vida. Você entende isso, meu irmão, minha irmã? Por isso, essa casa de Deus é você em primeiro lugar. Somos nós que temos fé. Sendo casa de Deus, nós construímos a igreja. O reino de Deus se estabelece entre nós. Cuidado para você não se desviar, para você não viver apenas uma fé aos olhos dos homens. Tem-se uma fé aos olhos de Deus, um coração sincero, um coração verdadeiro. E é claro que os judeus ficam indignados com as atitudes que Jesus tem de expulsar os trocadores de moedas, de pombas, as atitudes de Jesus que estão dizendo que a casa de Deus é casa de oração e que Ele não permite que a casa do Pai seja uma casa de comércio. Jamais. A nossa fé é tudo, é a nossa vitória. Eles pedem um sinal e Jesus está dizendo: este templo será destruído, mas ao 3º dia ele vai ser reconstruído. Você entende, meu irmão, minha irmã? É o tempo do corpo de Jesus, com a sua morte, mas a sua ressurreição. Depois que acontece então a ressurreição, todos creem e entendem o que ele estava falando. Você está atento, porque Jesus está dizendo: um templo construído em 40 anos, 50 anos, vai ser destruído no momento, pelas mãos dos homens, por causa do pecado dos homens. Mas o templo, que é o corpo de Jesus, que é a sua vida que nos salva, vai ser entregue às mãos dos homens, mas ao 3º dia vai ressuscitar. A ressurreição é a vitória de Deus para mim, para você. Esse corpo nosso vai desaparecer. Nós somos cidadãos dos céus, precisamos ressuscitar gloriosos. Por isso, então, ouvir a palavra e colocá-la em prática. Jamais permitir que a nossa casa interior seja uma casa devastada pelo demônio, pelos espíritos malignos. Jamais. Somos templos de Deus, morada de Deus. E a ressurreição é a nossa vitória. Não se esqueça, oração é a nossa força. E se nós rezamos com fé, toda graça acontece. Não façamos da nossa casa interior, não façamos da nossa casa família, não façamos da nossa casa igreja um lugar social. Muito pelo contrário, é lugar de oração, lugar de fé.